Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Vou dar continuidade na prova, no caso é a última parte, com as 3 questões que estão faltando, da prova do Corpo de Bombeiros de 2008, do soldado combatente. Vamos para a questão 34. No quadrilátero ABCD, os lados AB, BC e CD têm a mesma medida de 1 centímetro. Os ângulos ABC e ACD têm o mesmo valor de 90 graus. Bom, o quadrilátero é esse aí. Aqui temos o quadrilátero ABCD, no caso, todo polígono ele é nomeado de acordo com seus vértices. E podemos verificar também que essa figura foi dividida em 2 triângulos, após ser traçado esse segmento AC. Este ângulo e este já estão, no caso, na prova, né? Essa figura foi tirada da prova, dizendo que o ABC, né? o ângulo ABC, este ângulo, e o ACD vale 90 graus. A área do quadrilátero ABCD, ele quer a área total deste quadrilátero, em centímetro quadrado é. Esses são os itens da questão. Vamos para a solução. Bom, voltando à figura. Vocês podem olhar a figura e pensar assim, poxa, eu tenho um trapézio, né? E aqui eu tenho altura e eu tenho a base maior, eu não tenho a base menor. Só que é o seguinte, gente, isso aqui vocês não podem usar a fórmula da área do trapézio, porque se eu fosse olhar essa figura mesmo, eu olhando essa figura, este lado BC, ele não é paralelo ao lado AD. Então, eu não posso calcular a área dessa figura pela fórmula da área do trapézio. Então, eu posso recorrer. Bom, foi dividido em 2 figuras, 2 triângulos retângulos. Então, se eu achar a área desses 2 triângulos, eu somando essa área, eu tenho esse valor dessa área. É o seguinte, aqui eu tenho todos os valores possíveis para achar essa área, mas essa aqui eu não tenho, porque eu não tenho uma base deste outro triângulo aqui. Então, no caso, AC é a hipotenusa do triângulo ABC, aplicando o teorema de Pitágoras. Este cara e estes são triângulos retângulos. AC é a hipotenusa porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se eu encontrar este lado AC, eu vou estar encontrando a base desse outro triângulo para poder continuar a minha questão. Vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos que AC ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Porque o teorema de Pitágoras diz o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Neste triângulo, o cateto AB é 1 e o outro cateto BC é 1. Nós temos aqui AC ao quadrado igual a 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1 é 1, mais 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Então, nós temos que AC ao quadrado, este segmento ao quadrado, é igual a 2, porque 1 mais 1, 2. Então, AC é igual a raiz quadrada de 2. Também tem, caso vocês forem para outro lugar, assim, pensar de outra maneira, se você for verificar a figura, este triângulo retângulo, ele é isósceles, este lado é igual a este. E essa hipotenusa aqui, ó, equivale à diagonal de um quadrado, né? Porque se eu tenho um triângulo retângulo isósceles, significa que ele pode ser considerado como se fosse a metade de um quadrado. Então, essa diagonal AC eu também posso considerar como se fosse a diagonal de um quadrado. E toda diagonal de um quadrado ela é calculada por L raiz de 2. O pessoal fala, é fórmula da diagonal do quadrado. Na verdade, foi tirada do teorema de Pitágoras, tá? Mas, se vocês quiserem decorar, é uma mão na roda também. Eu não gosto muito de decorar, mas acaba sendo que algumas fórmulas elas ficam enraizadas. Então, a diagonal de um quadrado ela é calculada por L raiz de 2. Então, ou vocês recorrem ao teorema de Pitágoras se não lembrarem que vocês podem fazer isso. Mas só podem fazer isso quando o triângulo retângulo for isósceles, tá? Vamos lá. Agora podemos calcular as 2 áreas dos 2 triângulos. Vamos lá. Eu tenho todos os dados aqui possíveis e agora eu também tenho todos os dados que eu tenho que utilizar aqui.
Então, eu vou chamar a área do triângulo ABC de A1 e vou chamar a área do triângulo ACD de A2. Toda a área do triângulo é calculada por base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 1 vezes a altura dividido por 2, que vai me dar 1 sobre 2. A área do triângulo ACD. Quem é a base que eu encontrei aqui? A hipotenusa desse triângulo, ela na verdade é a base, é um dos catetos do triângulo ACD. Então, eu posso dizer que a base desse triângulo é a raiz de 2. E aqui a altura é 1. Então, base vezes altura dividido por 2. Raiz de 2 vezes 1 é a raiz de 2. Raiz de 2 dividido por 2. Então, agora eu posso calcular a área do quadrilátero, que é a soma das duas áreas, que é A1 mais A2. A1 meio mais A2, raiz de 2 sobre 2. Aqui podemos ver que o denominador é igual, então os denominadores são iguais. Então, a gente pode repetir o denominador e somar os numeradores. Vocês podem notar que a questão lá, os itens, não tem dessa maneira aqui. Aqui 1 está vindo na frente e a raiz de 2 está vindo depois. Só que isso aqui é uma adição. E uma das propriedades da adição é que ela é comutativa. Então, 1 mais raiz de 2 é a mesma coisa de raiz de 2 mais 1, que é o item C da nossa questão. Então, vamos para a questão 38. Um pai tem 54 anos e seu filho tem 12 anos. Há quanto tempo a idade do pai foi igual ao quadrado da idade do filho? Essa pergunta aqui, há quanto tempo, significa quanto tempo se passou em que a idade do pai foi igual ao quadrado da idade do filho, tá, gente? Esses aqui são os itens da questão, não quer dizer que o filho tinha 5 anos, 6, 7, 8, 9, não. Isso aqui, há quanto tempo se passou, não quer dizer a idade do filho, tá? Não confunda. A idade do pai quando o filho nasceu. Bom, hoje o pai tem 54 e o filho tem 12, então basta vocês subtraírem. Então, quando o filho nasceu, o pai tinha 42 anos. Então, eu tenho que encontrar, é o seguinte, ele tinha 42. Então, eu tenho que encontrar o quadrado perfeito entre 42, que foi a idade que ele teve o filho, e a idade atual dele, que é 54. Mas o único quadrado perfeito que eu tenho entre 42 e 54 é 49. E 49 é o quadrado de 7, que é 7 vezes 7. Então, quando o filho tinha 7 anos, o pai tinha 49. Aí, vamos voltando para a pergunta. Há quanto tempo se passou que a idade do pai foi igual ao quadrado da idade do filho? Então, quando a idade dele era 49, né? Hoje, ele tem 54 anos. Então, a gente vai fazer outra subtração, que é pegar a idade atual e tirar 49 para descobrir quanto tempo se passou, que no caso foram 5 anos. Item A. Agora vamos para a última questão, questão 40. ABCDE é um pentágono regular e ABGF é um quadrado em seu interior, como indica a figura abaixo. Então, aqui a gente tem um pentágono regular. O que é um pentágono regular? Todo polígono regular tem todos os lados, né, possui todos os lados iguais. Então, significa que todos esses segmentos aqui têm a mesma medida, tá? E em seu interior, como indica a figura, tem um quadrado. Notem que um lado do quadrado coincide com o lado do pentágono. Então, significa que todos os lados do quadrado também são iguais aos lados do pentágono. Ele quer saber a medida do ângulo AFE. Então, vamos lá. AFE. Notem que de F para E, eu tracei aqui, imaginariamente, um segmento. O ângulo que ele quer, você vai ter que andar para saber qual é o ângulo. AFE. Isso aqui faz muita diferença na questão, tá, gente? Vocês têm que traçar esse segmento porque ele pediu o ângulo AFE. Então, vamos para a solução. Como eu disse, né, a gente tem que traçar o segmento para poder visualizar o ângulo. Então, o ângulo AFE. Liguei aqui o F ao E e eu sei a hora que o ângulo que ele quer é esse daqui. Mas vamos agora verificar o seguinte. Aqui tem um triângulo. Aqui tem um triângulo. E notem que este lado aqui,
que é igual a este, que também é igual a este. Então, na verdade, nós formamos aqui um triângulo isósceles, tá, gente? Então, este lado coincide a este, o que significa que este ângulo é igual a este. Agora, este ângulo é o que a gente tem que encontrar para poder utilizar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a 180 graus. Aqui, primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte: achar quanto que mede cada ângulo de dentro do pentágono, tá? Então, para isso, a gente tem que encontrar a soma dos ângulos internos de um pentágono, que é dado por essa fórmula aqui. Só que eu também quero mostrar um outro caminho para vocês, porque eu não sou muito adepta a ficar decorando fórmula. Inclusive, eu consigo chegar nessa fórmula aqui justamente por causa disso. O ponto de partida que eu pego é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá, gente? Aqui eu botei aqui que n é o número de lados do polígono, vocês vão ver. Mas se você esqueceu a fórmula, pode fazer da seguinte maneira: é do jeito que eu faço quando eu esqueço. Então, eu vou atrás da fórmula. Porque não só esqueci a fórmula, eu vou pular a questão porque eu não vou saber fazer, não. Vocês têm que ter um ponto de partida. Então, é uma outra maneira de se observar e enxergar a questão. Bom, quando o n é igual a 3, significa o número de lados desse polígono é 3, nós temos que a soma é 180 graus. Se for 4, é só você somar mais 180 a este 180, dá 360. E assim, eu vou fazendo sucessivamente para cada lado que eu for aumentando. Às vezes vai dar mais um trabalhinho, mas pelo menos assim, eu sei de onde partir, pelo menos se eu esquecer a fórmula. Tá, gente? Então, assim, botei até aqui, não deixem de ler, para vocês não deixarem de entender. E assim você vai somando a cada lado que vocês forem aumentando do seu polígono, tá? Vamos aplicar a fórmula aqui. Como temos um pentágono, a soma dos ângulos internos será, bom, é 180 vezes 5 menos 2. Então, é 180 vezes 3, que é 540. Notem que a gente chega no mesmo resultado. Como são 5 ângulos, a gente vai dividir esse 540 por 5, que vai dar 108. Então, significa que este ângulo aqui todo é 108 graus, tá? 108. Sendo que eu só quero este ângulo daqui de dentro do triângulo, que vai ser o 108 menos 90 graus do quadrado, tá? Então, AF, que é este ângulozinho aqui, medirá 108 menos 90 graus, que é 18. Então, como eu falei anteriormente, este ângulo é igual a este. E agora, como já tenho esse aqui, eu posso fazer pela soma dos ângulos internos de um triângulo. Estes ângulos aqui eu vou chamar de x, chamando AFE, né? AFE de x. Então, a gente vai ter x mais 18 igual a 180 graus. X mais x é 2x mais 18 igual a 180 graus. Aqui você vai subtrair 18 graus de ambos os lados. No caso, vulgarmente falando, vocês vão jogar para o outro lado e mudar de sinal. Tá, gente? Então, vai ficar 2x igual a 180 menos 18 graus. 2x é igual a 162 graus. Eu vou passar esse 2 dividindo do outro lado. Vai ficar x igual a 162 dividido por 2, que é igual a 81. O item B da nossa questão. Agora vamos para... desculpa, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Eu vou ver se eu consigo agora fazer a outra parte algumas questões do Corpo de Bombeiro Motorista. E não esqueçam de dar o like aí se gostarem, tá? Obrigada e até a próxima.